Olá pessoal, eu sou Bia Botelho e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com uma figura muito top mesmo, né? O diretor Daniel Eugênio. Muito obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Bom, Daniel, grande parte do pessoal aí conhece você, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, tá? Onde você nasceu e que momento que assim, a vocação para as artes incorporou você. Bom, eu quando era pequeno, né, tudo começou quando eu era pequeno. Tá. Eu frequentava a igreja, né? E a igreja abriu várias possibilidades para mim. Uma delas foi do teatro. Ah, que bacana. Quem gostava de cantar, então abria várias perspectivas também. Isso. Né? Tá. A igreja foi fundamental assim no início, né? Assim, para aflorar vários talentos meus. E porque ninguém dava risada, né? Mesmo que não cantasse bem, ou mesmo que não interpretasse tão bem, você não tinha. Era um público que era só de incentivo, isso, né? Exatamente, aplaudia e dava oportunidade, né? Então você sentia vontade lá também, né? E você acabava aprendendo de alguma maneira, aprendia, né? Fazendo. E sempre tinha alguém para você se basear, né? Alguém que fazia bem, aí você pegava e tentava se espelhar naquilo, né? Sim, que era o top. Daí você falava assim, não, eu quero ser que nem ele, na igreja, né? Aí depois... E filmes, essas coisas, você assistia também? E tentava imitar assim também, ou não? Sempre. Sempre brincando, as falas. Isso, voz. Tom de voz. Nós tínhamos um gravador pequeno, aqueles antigos. Sim. E ele, na família. Aquele de cassete mesmo, né? Até cassete. Ok. Não, porque os nossos internautas, molecada de hoje, não sabem o que é isso. É verdade. Só tem o celular. Mas tinha aquilo que ajudava muito, né? Nossa, eu, minha irmã, meus irmãos, a gente ficava brincando de fazer vozes, de imitar professores, imitar colegas, vizinhos, pai, a mãe. Discurso também, bacana, legal. Então, daí foi passando o tempo, né? A igreja, eu vi que eu gostava do teatro. Aí chegou na minha adolescência, eu continuei na igreja e praticando. E as pessoas falavam, nossa, você leva jeito, hein? Você leva jeito. E de vez em quando vocês montavam alguma peça lá no teatro? Montávamos. Montava, que legal. Na igreja, principalmente... temáticos da igreja, sim. Assim, com temas religiosos, né? Certo. Mas mesmo assim a gente se sentia muito bem. Então era o que nós estávamos fazendo, que eu descobri, né? Que antes eu fazia, mas fazia mais porque era do teor religioso. Sim. Mas aí depois eu fui descobrir que eu gostava de fazer aquilo, né? De estar representando. Certo, entende? Quer dizer, você gostava de ser um personagem. Isso, de fazer uma outra pessoa, ver qual era a possibilidade de ser outra pessoa. E depois, no teatro, você começa a ver que você faz, às vezes numa mesma peça, vários personagens, né? Que não dá para ficar contratando vários ali e tal. Não. Então às vezes você faz o pai de um, faz o outro não sei o que, muda a roupa lá e é você mesmo que tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Tem que estar disponível para fazer e tem que gostar, tem que amar, né? Fazer isso. Tem que se descobrir dentro do teatro. E quando você tinha uns 15 anos aí, quando você falou que agora eu já consigo andar com as próprias pernas? Não, aí eu descobri. Então eu praticava e descobri que eu gostava, mas até você se libertar, porque a questão do teatro, ele possibilita, depois eu vim a descobrir que o teatro ele possibilita você a desinibir, eu era muito tímido, você socializar mais com as pessoas, a conversar mais. O público que te assistia na igreja era diferente, né? Diferente. O outro você não sabia o que não sabia. Certo. E aí foi passando o tempo, daí eu com uns 20 e poucos anos, 23, 24 anos, e aí comecei a procurar cursos, né? Mas ainda tinha aquele medo de mergulhar de cabeça, até que aos 30 e poucos anos daí eu resolvi que legal. Me lançar mesmo a fazer curso livre de teatro. Sim, e aí comecei a enveredar e comecei a formar a minha carreira. Você lembra a primeira peça que você, fora da igreja, você trabalhou assim com público assistindo e tal?
Lembro. Lembro, assim, dia eu anterior, tremia, perdeu o sono? na época de curso. Tá. Eu tremia, não dormi direito. Eu tremia, no palco eu tremia como se fosse uma vala verde. Mas só que... Você tinha receio de não lembrar o texto? Tinha, às vezes. Tinha. Tá. No começo. Depois eu fui me acostumando e até ocorreu uma coisa, uma das peças, assim, logo próximas, as seguintes. Estávamos numa montagem no Jofre Soares, né? Estávamos em cartaz e eu lembro que nós ensaiávamos muito. Daí era a estreia. Aí a atriz entrava na minha frente, eu era marido da atriz. Ela entrava no palco, né? E eu entrava atrás e tinha que dar fala. Só que momentos antes eu esqueci o texto. Aí eu fui falar com ela. Eu cutuquei ela, falei, eu ia falar, esqueci o texto. Quando ela virou, ela estava mais tensa do que eu. Ela deu as mãos para mim e a mão dela estava gelada. Eu pensei, não vou falar para ela que eu esqueci o texto, senão ela desmaia aqui. E aí encarei. Chegou a hora de entrar, ela entrou. Quando eu pisei no palco, o texto veio. Que coisa. É assim, eu passei da cortina e eu estava desesperado, mas não sabia o que falar. Certo. E quando eu pisei no palco, o texto veio, fluiu e a peça toda. Nossa, parece que Mas foi acontece. Deus que mandou ali. Iluminado, né? Legal, beleza. É o teatro. E essa foi a estreia. Depois, a segunda vez que você repetiu, mesmo assim deu frio na barriga também? Deu. Deu frio na barriga, é algo que tem que acontecer, né? Dizem que ele dá, de certa forma, ele dá um equilíbrio depois para você, né? O equilíbrio, a você responsabilidade. é o personagem. Ali você é o personagem. Né? Exatamente. E a responsabilidade. Responsabilidade. Porque se nós não fazemos com responsabilidade, não dá atenção, não dá adrenalina. Quando você se sente responsável pelo público, pela história, pelo espetáculo, você é responsável para dar certo. Então não é só você ir lá falar o texto, você tem muitas coisas envolvidas, né? Então tem que ter o frio na barriga. Ok, bacana. E depois, aí você foi até virar ator principal, é isso? Não o principal, né? Mas profissional, assim, mais reconhecido, né? Até teve uma experiência assim, de que foi um grande público uma vez, numa das peças, e eu lembro que eu fiquei na coxia, né? Daí os outros atores saíram para cumprimentar o público, e eu fiquei lá na coxia, lá, tirando maquiagem, me trocando, e as pessoas começaram a me chamar. Aí Cadê aquele ator? Manda ele vir aqui. Certo. Entendeu? Eu falei, caramba, então o pessoal está começando a me reconhecer. Porque mandaram me chamar no camarim para eu ir lá receber os cumprimentos, né? Entendi. Então foi um reconhecimento. Bacana. No teatro você tem infantil, você tem drama, você tem romance, você tem musical, você tem aqueles dramas complicados também. Sim. O que você mais gosta? Comédia. Comédia? Comédia. E mesmo Comédia. nós vamos entrar na parte de mesmo como diretor também você gosta de comédia? Principalmente como diretor. Como ator, eu adoro fazer comédia, e como diretor eu me descobri, assim, é a minha característica. Bacana. Ô Daniel, E pra onde e a eu- escolha dos atores, como é que você faz? Não é Bom. olhando na cara só, né? Não, tem que fazer tem que fazer teste. Tem que fazer o teste, tem que avaliar algumas características, por exemplo, se a voz está legal, se a dicção é boa. É verdade, porque o público tem que entender a mensagem. Tem que né? entender. Se as pessoas não pronunciam uma palavra corretamente, aí fica difícil, né? Então a gente tem que corrigir essas questões, né? A voz, a postura, Certo. né? Ok. Se ela consegue empatia com o público, né? Também, né? Também. Tá. Também. Mas isso não é tão relevante assim, porque isso se conquista através de exercícios. E a através prática de vai levando à perfeição. Vai, Tá. vai. Porque eu acredito sim em talentos natos, é claro. Mas eu acredito muito mais
em técnica, em domínio da técnica, em maestria. Você pode se desenvolver, né, até chegar naquele nível daquele ator que você admira, entendeu? Através da técnica, através da repetição, do estudo, do conhecimento. Tá. É porque tem atores que eles leem o texto e eles conseguem interpretar um negócio bem mais natural, né? Consegue. E tem alguns que você tem que ficar lapidando, porque parece que ele fica meio preso, né? Exatamente. E eu, como professor, aí eu me sinto responsável em lapidar essa pessoa, que eu sei que ela pode. Ok. Eu posso fazer, através do trabalho, exercícios, estudo, técnica, fazer com que ela chegue naquele ponto, nesse ponto desse outro ator, que quando lê sai natural, sai com frescor. Tá. Né? E às vezes você recomenda assim, assistir trechos de novela, sei lá, de filmes, para que eles tenham assim, uma base melhor? Sim, quando nós estamos na fase da pesquisa. Ok. Pesquisando. Tá. Por exemplo, eu preciso saber como eu vou ser um médico, ou o ator vai fazer um médico. Então ele precisa se cercar de muitas informações sobre médico. Porque o público tem que chegar como médico. Exatamente. Então tudo que for, ele precisa ler, ele precisa assistir, ele precisa ver, ele precisa, na hora lá do ensaio, experimentar, né, fazer, né, as ações de um médico. Mas ele precisa entender mentalmente. Então o filme, a novela, a revista, o livro, tudo é importante. Como observação, como fonte. Como fonte, como né? fonte. Então, legal. Para ele fazer o personagem. E aí, e o passo de ator para diretor, como é que ocorreu? Bom, primeiro foi assim, terminou os cursos livre, e aí formamos um grupo de teatro. Okay. E foi a minha primeira peça que eu dirigi. Foi Velória Brasileira, que é uma comédia. Tá. Uma comédia do Aziz Bajur. E no grupo, ali escolheram, não, você dirige. Daí eu comecei a dirigir. Então, daí em 2004 formamos o grupo, em 2005 estreamos com essa peça, Velória Brasileira. E onde eu me achei como diretor foi quando o autor, que nós estreamos no Memorial do Imigrante, Tá. e o autor foi lá. E é um comediógrafo, tem livros. Ele foi assistir a peça. Legal. E foi ótimo, né? Que, assim, prestigiar, assim, Isso. o próprio autor vai, para vocês é um motivo de orgulho, né? De orgulho. Mas na hora todo mundo tremeu, né? Não sabia que era ele. Não, ficamos sabendo que ele estava na bilheteria. O autor tá aí. Certo. Vamos pra cima, vamos fazer. E aí no final deu tudo certo e ele chamou a gente, ele autografou o livro pra gente e ele falou sobre a direção. E ele falou, tá com um ritmo bom, tá com isso, com aquilo, aquilo outro, e que o que ele pontuou sobre os personagens, eu já havia falado pros atores. Ah, que bacana. Aí reforçou, né? Falei, então esse é o meu caminho, porque se eu acertei assim logo de cara muitas coisas, lógico que não foi. Né? Exato. Mas como eu acertei logo muitas coisas logo de cara, eu falei, não, esse é o meu caminho. Que bacana. Como diretor. Sim. E aí foi uma atrás da outra. Que legal. Você mudar de palcos, locais diferentes, qual a sensação que você tem? É cada vez um desafio ou não? Porque a marcação é diferente, um monte de coisa é diferente, né? Eliminação, tal. Exato, mas até o olhar do público, olha, se for, putz, o teatro era as fileiras aqui, esse daqui já fica assim, não sei o que. Exatamente, muda. Mas não influencia muito na sua atuação. Porque nós fazemos reconhecimento, assim, uma semana antes ou dias antes, nós fazemos reconhecimento. Então, pela prática, você se adapta. Sim. Então, eu já fiz cenas de teatro numa festa, numa escola de inglês que era pequenininha, tava muita gente assim do meu lado como ator. Eu já fiz cena assim numa festa e era uma escola de inglês e eu tinha que fazer a interpretação aqui. E fiz num teatro para 500 pessoas. Ok, tá certo. Aí você só se adapta à sua voz, adapta a sua expressão ao local.
Daniel, já aconteceu o seguinte, por exemplo, você está só na direção. Aí dá uma dor de barriga, um ator não vem. Você já teve que substituir ou não? Ou sempre tem alguém de backup? Por exemplo, você sempre coloca 2? Eu normalmente, até a Camila Piva, ela citou isso. Sim, porque exato. foi ela que me apresentou a você. Certo. Camila Piva, ela sabe que eu trabalho dessa maneira. Eu normalmente nas minhas peças eu dobro os atores. Ok. É que fica um custo maior, né? Então, mas como nós somos ainda uma companhia, né, de teatro... É que é bom para eles também, né? Também, é uma Como, troca. Principalmente de ensaios e tudo mais, né? É uma troca. Porque a companhia, o grupo, ele se vê da seguinte maneira. Temos que nos ajudar. Okay. Não tem aquela relação empresa. É o conjunto. É o conjunto. Sempre o conjunto. Então, eu vou dobrar vocês. Não é que você vai ser a principal e a outra vai ser a stand. Não. Vocês vão dobrar. Um dia faz um e outro dia faz a outra. Ah, que legal. Aí ninguém se sente depreciado. Não. Que legal, isso é muito bom. Eu faço isso. Porque tem, igual, por exemplo, jogador de futebol. Tem uns que fica lá e não entra. Reserva, uma Copa do Mundo fica lá no banco lá dos reserva lá e não pisa na grama, né? Pode estragar o grupo. O desânimo dele, a desmotivação dele. Exatamente. Pode estragar o grupo. Então eu prefiro ter um elenco, um grupo que todo mundo se ajuda e todo mundo sabe que vai participar. Sem porque dúvida. O trabalho cresce. A estratégia é muito boa. O trabalho cresce. Perfeito. Daniel, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, que você tem muito conteúdo. Tá bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas e seus contatos também. Tá bom. Tá? A mensagem principalmente para aqueles que estão assistindo a gente e falam assim, puxa, e por que não, né, fazer um curso de teatro, por exemplo, tá? Com certeza, com o maior prazer. Fazer um curso de teatro, ele é importante para várias finalidades. Por exemplo, você pode precisar, às vezes, você é um técnico financeiro e precisa dar uma palestra. Você precisa do teatro para te desinibir. Se você é um médico e precisa falar com a sua equipe, né? Dialogar, o teatro ele ajuda nisso. Ou até dar uma mensagem triste para a família. Também. Médico, né? Precisa saber como lidar, como falar, como transmitir, como se comunicar. Então o teatro ele é fundamental para a comunicação. Ele melhora a comunicação, a sociabilidade. Eu trabalho com crianças também e você vê a melhoria nos estudos quando as crianças fazem teatro. Você pega as crianças que fazem teatro, as crianças que não fazem teatro, as que fazem teatro, elas melhoram o desempenho escolar. Então, o meu conselho pode fazer, faça teatro, sempre. Legal. Bom, o meu contato no Instagram é @DanielEugênio, no Facebook é Daniel Eugênio, e também tem o da companhia, @Cia Teatro de Garagem, no Instagram. Ok, perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Okay. Internautas, com os agradecimentos então a Camila Piva, que acabou nos apresentando. Sim. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.